Olá, ultrassônico! Vamos começar aí mais um conteúdo aí falando sobre gestão da clínica de ultrassonografia, gestão do nosso desenvolvimento na carreira como ultrassonografista. Como eu já gosto de falar, esse é um tema que me encanta muito, né? São temas que percorrem aí minha carreira toda, não só a parte técnica, mas muito a respeito de gestão, de coisas que eu presenciei, que eu observo, que eu procurei botar em prática aí ao longo da minha carreira, tá? Então hoje a gente vai falar como que a qualidade dos exames de ultrassonografia pode impactar no sucesso da clínica, tá? E a gente não vai falar só em relação à qualidade, a gente vai traçar algumas estratégias para o desenvolvimento da carreira do ultrassonografista, tá? E eu tenho sempre tentado trazer um pouco da minha história, da minha vivência, para introduzir esses temas que a gente vem abordando nesses vídeos. E hoje eu quero falar especificamente do período em que eu trabalhei numa clínica grande, lá em Niterói ainda, no Rio de Janeiro, em que eu, ainda durante a residência, comecei a trabalhar, depois finalizando a residência também, ali no finalzinho do R3 para finalizar a residência, eu entrei nessa clínica. Era uma clínica grande, que não tinha só mais uma unidade. Quando eu comecei ela tinha 2 unidades, depois durante meu período lá ela abriu uma 3ª unidade. Então, muito aprendizado em relação à gestão, observando inclusive o proprietário, que era um radiologista, e conta a história, eu não presenciei isso, mas ele começou também pequeno. É óbvio, é muito difícil você começar grande, porque não é nem estratégico começar grande, porque quando você começa grande, grandes problemas acontecem. Então, o ideal é que você realmente desenvolva aos poucos, vá entendendo os problemas ainda pequeno, para que no futuro, quando tiver grande, aí você evita, já pela experiência, você acaba evitando muitos problemas, tá? Então, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui trabalhar nessa clínica era o perfil do proprietário. Como eu disse, quando eu cheguei lá, a clínica já tinha um movimento muito grande, era um movimento de, sei lá, em torno de 100 ultrassonografias por dia, eventualmente mais, eventualmente um pouco menos, mas enfim, era um movimento bem razoável, muito bom, né? E não era só uma clínica exclusiva de ultrassonografia, era uma clínica de radiologia com diversos métodos de diagnóstico, né? Então, dos detalhes do perfil desse proprietário, desse colega, é que ele tinha uma visão de negócio muito boa. Não era à toa que, como eu falei, ele abriu 3 unidades muito bem estabelecidas, com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo padrão de atendimento. E além dessa visão de negócio muito boa que ele tinha, o que me chamava a atenção é que ele fazia muito network. Ele mantinha muito a comunicação com os colegas, principalmente, com os colegas que eram solicitantes da clínica. E ele fazia questão de meio que dar muita atenção para esses colegas, sabe? Eu lembro de situações que, com frequência, quando aparecia algum detalhe de algum exame, não importava se era ultrassom, se era tomografia, se era no raio-x, ele fazia com que nós ligássemos para o colega que solicitou e debatesse o caso, sugerisse algum complemento de exame ou sugerisse alguma investigação para confirmar uma hipótese diagnóstica. Então, isso era uma constante. Eu, quando eu entrei lá, foi uma coisa que logo me impactou, foi isso. Essa demanda que a gente tinha de entrar em contato com um colega solicitante.
né? Então, eu creio que isso era um dos pontos muito fortes naquela clínica e que ele fazia questão que a gente mantivesse dessa forma. E o modelo de clínica, né? Foi ali que eu vi uma clínica funcionando com salas de ultrassonografia interligadas. Você não precisava sair para o corredor para passar de uma sala para outra. E isso acelerava muito a nossa produtividade. Porque enquanto a gente estava fazendo ultrassom numa sala, a digitadora ela já preparava uma outra, deixava o paciente lá, eventualmente uma digitadora numa sala, uma digitadora na outra, mas enfim, o que acontecia era que quando a gente terminava um exame e ditava o laudo para a digitadora, a gente já imediatamente finalizava com o paciente, dava boa tarde, bom dia e tal, e ia para outra sala já com outro paciente já preparado. Então foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo e esse modelo eu trouxe para quando eu aumentei a minha clínica, que eu fiz 2 salas também. Depois a gente passou para agora para a ProRad, em que lá são 6 salas, não são todas as 6 interligadas, porque aí também eu já viro um problema aí de arquitetura, mas as salas elas têm pelo menos, são portas muito próximas e algumas até interligadas como era lá na outra. Então isso foi um modelo que eu vi que eu achei muito interessante para aumentar a produtividade da clínica, né? Uma outra coisa que eu observei, eu vi isso acontecendo, que ele atendia praticamente todos os convênios. E uma vez eu vi um paciente chegando com um convênio que não existia na clínica. E eu vi ele dando a ordem para que atendesse aquele paciente pelo convênio e imediatamente fazer o convênio, conveniar a clínica por aquele convênio naquele mesmo horário para poder faturar o exame. E como era uma clínica muito grande, fazer um convênio, quer dizer, os convênios se manter essa relação com a empresa, era vontade do próprio convênio. O convênio tinha muito mais interesse do que a própria clínica em aceitar alguns convênios menores. Mas uma coisa que ficou óbvio para mim é que não importava a condição, ele tinha que atender aquela pessoa. Então isso trazia um posicionamento de mercado e um posicionamento diante do cliente muito bom, né? Porque, poxa, imagina o cliente chegando, foi, poxa, ele não tinha aquele convênio, mas mesmo assim me atendeu e já está resolvido. Então, resolver o problema da pessoa é uma coisa que você tem que buscar diariamente. Você tem que resolver o problema. A gente é um resolvedor de problemas, né? Então, isso é muito interessante também. Uma outra coisa com relação ao número de médicos. Tinham muitos médicos trabalhando na clínica. Muitos deles fazendo ultrassonografia e tomografia, enfim. Mas esses médicos, assim como eu, que fui lá muito novo, né? Ainda com a supervisão dele, inclusive, ele conferia alguns exames, né? Por amostragem, ele dava uma olhada nos meus exames, ele me sugeria, não só sugeria, né? Ele também me obrigava a fazer as fotos do jeito que ele queria que saísse as fotos. Então foi aí que eu peguei a mania de fazer o rim, fotografado do rim na horizontal, fazer imagens grandes da próstata, muitas coisas que eu faço hoje, que eu coloco até nos meus vídeos aqui, eu comecei a pegar essa manha nessa clínica com esse colega aí, que era o proprietário. Então, tinham vários médicos, a gente trabalhava por produtividade, isso é um incentivo para o médico fazer mais exame, obviamente, gerava um pouquinho de competição também, mas era num nível de competição saudável, não era uma coisa que um queria passar a perna no outro, não existia isso. Tinham várias digitadoras também para dar assessoria, e eu me lembro que ele pagava bem, percentualmente bem, e acabava que a gente tirava até um bom
um bom valor aí no final do mês, né? Como trabalho, né? E ainda, além disso, ele ainda incentivava a nossa formação. Eu lembro até que eu saí de lá, quando eu saí de Niterói e vim para Rio Branco, foi um momento que eu estava quase indo para fora para fazer um desenvolvimento na área, inclusive de tomografia, mas eu acabei mudando de cidade, mas seria bancado pela própria empresa. Então ainda tinha essa questão também de estimular os próprios médicos que trabalham com ele a se desenvolver, né? Eu lembro, inclusive, essa questão do capricho dos exames, que era uma coisa que ele ficava muito atento, né, com relação a isso. Como eu falei, por amostragem, ele olhava alguns exames para ver se a gente estava seguindo o padrão. E essa questão da comunicação com os médicos, né? Se a gente fizesse um exame e tivesse ali alguma questão a ser discutida, que entrasse em contato com o médico solicitante. E foi nesse período, foi nessa clínica, que eu conheci uma colega que eu conto a minha história, inclusive, tem muito desse período em que eu conhecia uma colega, a doutora Glória, que eu lembro que ela tinha uma produtividade absurda ali, que eu naquele momento não teria condição de acompanhar aquele nível de produtividade. Então ela tinha muita agilidade para fazer os exames, porém era impressionante como ela encantava os pacientes. Tinha gente lá que ia lá e que só queria fazer exame com a doutora Glória. Então não é porque ela tinha agilidade que ela deixava de encantar o paciente. Então isso é uma questão de empatia, de simpatia que a gente tem que ter com os pacientes que vão fazer exame com a gente, né, os nossos clientes. A gente tem que dar atenção a essas pessoas, tá? Fazer um exame tecnicamente bem feito e cativar o nosso paciente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui nossos tópicos aí de como que a qualidade dos exames vai impactar no sucesso da clínica, tá? O primeiro tópico é a importância da precisão nos exames de ultrassonografia. Isso parece muito óbvio, né, que você ser preciso nos exames de ultrassom, para você... Um caminhão, vamos em frente. Para você ser preciso e trazer um diagnóstico correto é uma coisa muito óbvia, né? E ao mesmo tempo dando qualidade de atendimento ao paciente. Isso vai diretamente impactar no sucesso da clínica, na sua reputação e na sua credibilidade. E como que a gente faz esse tipo de coisa? Como que a gente atinge esse nível de precisão nos exames? Primeira coisa é buscar aperfeiçoamento constante, tá? Não se posicione de uma forma acomodada na sua atividade diária. Se você está começando, isso vai parecer ainda muito abstrato para você, mas ao longo do tempo a gente tende a acomodar com a nossa formação e eventualmente a gente acaba deixando um pouco esse aperfeiçoamento de lado. É uma coisa que eu sugiro que você não deixe acontecer. É o que eu digo, é aquele 1% melhor todo dia. O poder de você melhorar 1% todo dia. De você analisar um caso, puxa, fiquei com dúvida. Aí às vezes você dá um laudo ali pela tangente, é possível a gente fazer isso, e acabou. E parte para outra e acabou, vai dormir e tchau. Não, eu sugiro que quando aconteça isso, você vá buscar informação, vai buscar artigos, conversar com outros colegas que possam ter
uma opinião diferente ou alguma coisa para te acrescentar de aprendizado nesse caso, por exemplo, tá? Uma outra coisa que eu sugiro, não coloca a mão onde você não tem uma boa formação, onde você não se sente confortável. Pisa em solo que você esteja confortável. Se você não teve um treinamento, por exemplo, em ultrassonografia obstétrica, não faça enquanto você não desenvolver essa parte. Então, dei o exemplo de obstétrica, mas pode ser uma outra coisa. Ou pelo menos vá até onde você pode ir, entendeu? Se você faz obstétrico, mas morfológico você não está confortável, então não faz. E por aí vai, tá? Mas não deixe de buscar conhecimento e aprimoramento nessas áreas. Vai abrindo o seu leque, tá? de conhecimento e vai abrindo e vai aumentando a sua experiência e conhecimento, tá bom? Cuidado com o laudo. Tecnicamente, você fazer um exame de ultrassom bem feito não significa que o seu laudo vai estar bem feito, porque o laudo pode ficar confuso e isso acaba não transparecendo um exame bem feito. Eu gosto muito de laudos mais objetivos e com uma linguagem não tão técnica na questão da ultrassonografia. Existem algumas situações que você não consegue se livrar, porque você precisa descrever aquela imagem. Então, palavras como hiperecóico, hipoecóico, elas vão precisar estar no seu laudo. Mas se você puder, na conclusão, ser um pouco mais objetivo do que simplesmente repetir o que está no corpo do laudo, isso vai enriquecer muito a percepção do seu exame. Então, mesmo que você seja um pouco mais técnico na ultrassonografia no corpo do laudo, na conclusão, tenta esmiuçar isso de uma forma mais objetiva e mais clara, né? Se você bota ali, por exemplo, um líquido com conteúdo hipoecóico e heterogêneo, na conclusão você bota um padrão de líquido espesso ou um padrão de líquido heterogêneo simplesmente, porque o colega vai entender de uma forma mais clara, mais nítida. Então, só exemplificando, tá? Cuidado com as suas imagens. Lembra que eu falei lá no que o colega que eu trabalhei com ele, como ele tinha um cuidado de observar como é que a gente estava fotografando, se estava no padrão que ele queria. Isso é fundamental para você manter a qualidade da empresa, da clínica, né, dos seus exames. Isso é fundamental para que os colegas dê valor ao exame que você tá entregando, né? Então, não caia na armadilha de achar que o colega não olha a sua foto. Ele provavelmente não vai olhar porque a maioria é ruim mesmo. Mas quando você começa a entregar imagens bem feitas, bonitas, ele vai se interessar por ver, porque está ali. Ele acabou de ler o laudo e fala, deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Aí quando ele olha uma imagem que não está trabalhada, não está ajustada, tecnicamente ajustada para ficar mais bonita, mais nítida, aí desanima mesmo, né? A perceber. Então, quando você faz isso, você se distancia da média. Você foge da média e começa a ser melhor observado dessa forma. Não é à toa que eu fico insistindo para ensinar ajuste de imagem, a ensinar a como melhorar a qualidade da sua abordagem, não só para fazer diagnóstico, mas também para fazer uma boa imagem, né, uma boa foto, uma boa documentação, para que isso gere encantamento no seu cliente, colega solicitante, tá bom? E o padrão de qualidade, que é aquilo que eu já falei, é um próximo item que eu tinha falado, que eu ia falar aqui, mas eu já comentei de você revisar os exames, caso não seja você mesmo fazendo, mas aquelas pessoas que fazem exame na sua clínica, eventualmente, você também observe e converse com o colega. Fala, colega, dá uma ajustada aqui, vamos melhorar essa qualidade. Se ele não souber, ensina,
né? Porque tem muito disso também. Às vezes o colega não melhora a qualidade da imagem porque não sabe ajustar. Então, você mesmo pode ensinar ele a melhorar essa qualidade. Ou você buscar conhecimento para melhorar essa questão aí, tá bom? O segundo tópico é investimento em equipamentos de qualidade, né? Ano a ano, os equipamentos vão ganhando mais qualidade. E quando a gente compara, eu lembro bem, quando eu comecei a ir para agora, as imagens melhoraram absurdamente. Inclusive, tem alguns equipamentos novos em que um tem qualidade melhor do que o outro, simplesmente porque tem softwares melhores, enfim. Então, a resolução fica mais bonita. E aí, a maioria dos fabricantes fazem imagens muito boas. Às vezes, a gente opta mais por determinada marca do que outra, por estar mais íntimo de manusear. Mas as imagens costumam ser muito boas. Então, é importante que você tenha uma certa atualização das suas máquinas na medida do possível, né? Eu, por exemplo, tenho um equipamento aqui que não é o de ponta, na verdade é um equipamento de entrada, mas ele tem uma imagem muito boa e a gente já está aqui pensando aqui o que a gente pode fazer como upgrade ou comprar uma segunda máquina, que também vai ser muito interessante para a gente manter esse fluxo aqui dentro da clínica também, tá bom? Então, e não só equipamento de ultrassonografia, eu também estou falando de equipamentos de impressão, porque às vezes a imagem na tela está muito legal, você vai fazer uma impressão, ela não fica tão boa. Então, também é um investimento nessas máquinas para fazer a impressão das fotos. E o seu ambiente, um ambiente de atendimento. Manter um ambiente limpo, agradável de estar, também faz parte dessa questão de investimento em equipamentos de uma maneira geral, tá? Sempre se manter antenado nas novidades, mesmo que você não adquira essas novas tecnologias, mas pelo menos você sabe o que existe, sabe aonde você pode chegar, tá? É isso aí. O terceiro tópico seria o treinamento e capacitação da equipe. Isso aí não influi diretamente no seu trabalho, mas influi diretamente na apresentação do seu trabalho de uma maneira geral. Então, uma coisa que eu prezo muito, e inclusive admiro quem trabalha nesse local, é na própria recepção, né? Porque aquela história de que a primeira impressão é que fica, é verdade, né? Quando você chega num ambiente que você é recebido de uma maneira agradável, que as pessoas resolvem seus problemas, por exemplo, no exemplo que eu dei lá da clínica, que a pessoa chegou com um convênio que não tinha e foi resolvido prontamente, e isso já é uma forma de você encantar essa pessoa e depois ela poder reproduzir aí, fazer a divulgação do seu trabalho, tá ok? Então, essa questão da simpatia, da solução, da resolução de problemas na recepção é fundamental. Organização, né? Você tem um processo dentro da clínica organizado também é fundamental, né? Desde a hora de receber essa pessoa até a hora de entregar o exame, tá? Dê satisfação ao seu cliente, no seu cliente paciente, no que eu estou falando, né? É uma forma de você encantar essa pessoa quando você dá satisfação das coisas que estão acontecendo. Vamos supor que você vai fazer um exame e a bexiga da pessoa esteja insuficiente. Não é simplesmente chegar e falar assim, vai ter que encher mais a bexiga.
Ah, mas não, é porque tem que encher, porque senão não tá. Não, dá satisfação. Eu às vezes até mostro na tela, ó, tá vendo sua bexiga aqui? Ó? Ela tá pequenininha, olha só como é que eu tenho que ver uma estrutura que está aqui embaixo. E aí o intestino fica aqui, ó, e está dando sombra, eu não consigo ver, eu preciso que a sua bexiga esteja desse tamanhão aqui para poder eu ver a estrutura que está aqui embaixo. Ou seja, eu estou dando uma satisfação, eu estou explicando um motivo para que ela inclusive visualize aonde que ela precisa chegar para realmente o exame ser bem feito. Então, dar satisfação é uma coisa que todo mundo gosta, inclusive seus pacientes, tá bom? Uma comunicação clara. Quando você se comunica de forma clara, isso vai ficar muito mais fácil, tá? De você, inclusive, sair de alguns problemas, sair de alguns atritos que às vezes os pacientes possam ter na hora do atendimento, tá? Entender as dores aí, dores entre aspas, do nosso cliente, né? Do nosso paciente. Quando eu falo cliente, existem dois, mas agora eu estou falando do cliente paciente. Entender as dores dele vai fazer total diferença para que você não revide algumas atitudes que os pacientes venham da mesma forma. Às vezes o paciente vem muito irritado, com problemas extra-exame e joga tudo em cima da gente. E quando você entende essas dores, acaba que você consegue contornar a situação de uma forma mais amena e aí abaixa um pouco aquele nível de estresse da pessoa e a coisa flui numa boa. Então a gente tem que absorver um pouco o impacto e dar uma amenizada, tá legal? Facilite a vida do seu paciente, tá? Dê opções. Essa questão da bexiga, inclusive recentemente, teve uma senhora que veio fazer ultrassom da pelve, e é uma senhorinha mesmo, idosa, e veio com um filho, e a bexiga estava muito vazia. Só que era no final do meu expediente, eu tinha que sair para resolver compromissos. E eu falei assim, olha, do jeito que está aqui, eu mostrei a tela, mostrei aquilo que eu falei para vocês. Se eu continuar, não vai resolver. Eu nem vou conseguir ver sua bexiga, não vou conseguir ver útero e nada. Então eu preciso que a senhora realmente enche. Eu expliquei para o filho, né? E aí ele ficou meio assim, porque é um transtorno, né? Uma senhora, dificuldade de locomoção, mas não tinha solução. A solução que eu dei foi ele voltar mais tarde e aí eu estaria disponível para fazer o exame com a bexiga mais cheia. Até porque a bexiga dela não ia encher rápido, de jeito nenhum. Então, foi feito isso, ela voltou, eu consegui fazer o exame dela numa boa, avaliei bem a bexiga, avaliei bem o útero e foi tudo uma boa, ou seja, dar opção para a pessoa resolver aquela questão. Então, a gente tem que facilitar a vida dos clientes também, tá? Como eu falei, você vai ter cliente grosseiro, que vai despejar os problemas dele na recepção. A sua equipe tem que estar treinada para aguentar isso, matar no peito também, não é fácil. Um local que eu nunca trabalharia numa clínica era na recepção, porque eu não sei se eu conseguiria exercer esse papel, mas quem trabalha nesse local precisa ter esse jogo de cintura, né? Uma digitadora bem treinada vai ser fundamental também para a gente ter um bom desenvolvimento dentro da sala de exame, tá? Uma digitadora, quando ela é bem treinada, ela nos livra até de alguns esquecimentos. Doutor, quanto está medindo o endométrio? Caramba, é mesmo, esqueci do endométrio. Vai lá, vou medir o endométrio. Ou seja, é importante ter uma digitadora bem treinada que você... É óbvio que você não é difícil pegar alguém que já saiba fazer a digitação nessa situação, né? Às vezes a pessoa desenrola bem a digitação ali, mas na atividade médica são muitas palavras novas. A gente tem que ter paciência, a gente tem que mostrar aquele rol de palavras difíceis que a gente vai usar, né? Então é interessante, assim como eu oriento que você tenha as suas palavras salvadoras para descrever o laudo, eu falo isso lá na formação SG Master,
é importante que você passe essas palavras também para a digitadora, também para ela poder ir treinando ali aquele linguajar. E aos poucos ela vai desenvolvendo bem a situação. E quando eu falo digitadora, é uma mulher, de fato eu sugiro que seja realmente uma mulher, porque quando a gente vai fazer exames ginecológicos, principalmente nós médicos do sexo masculino, a gente tem que se prevenir de alguns problemas desagradáveis que eventualmente a gente vê por aí. Então, ter uma mulher dentro da sala também, ali do time, né, da digitação, no caso seria essa digitadora, vai amenizar bastante problemas desse jeito e vai deixar a paciente um pouco mais confortável, né? Fazer um exame transvaginal com um médico homem, muitas mulheres se sentem desconfortáveis, mas tendo uma outra mulher na sala, isso já alivia um pouco, tá? Então, eu sugiro que realmente seja uma mulher ali te orientando, tá legal? Oriente a sua equipe, estimule a sua equipe, dê ferramentas para que eles se desenvolvam na atividade, para que eles se estimulem, livros sobre gestão, filme, oriente, de repente passa, assiste esse filme aqui que é muito legal a respeito da questão aqui de empresas de maneira geral. Então acaba que você estimula, você tem que trazer essa equipe para realmente trabalhar junto como um time, né? Para que a gente desenvolva aí o sucesso na nossa carreira, tá? E trazendo qualidade não só para o exame, tecnicamente, mas para o atendimento todo, tá? Vamos para o quarto ponto, que é a comunicação com o paciente e com o médico solicitante, que eu já falei de uma maneira mais ampla, mas eu queria, de forma mais objetiva, separar essa comunicação de forma clara e objetiva, não só com o paciente, mas também com o médico que vai solicitar o exame, tá? Você tem que, de toda forma, buscar a satisfação desse seu cliente paciente, mas também você tem que buscar a satisfação do colega que está te solicitando o exame, né? São nossos dois clientes. E hoje, com os aplicativos aí de comunicação, WhatsApp, Telegram, fica muito mais fácil você entrar em contato com as pessoas, fica muito mais fácil você esclarecer algumas coisas ou criar ali um elo ali de uma via de relacionamento, né? Tanto com os pacientes, né? Na hora, por exemplo, for marcar o exame, na hora de tirar alguma dúvida, eventualmente você pode entrar em contato caso você tenha algum diagnóstico um pouco mais preocupante ou que precise de uma solução mais rápida, por exemplo, uma apendicite, enfim. Mandar uma mensagem, e aí, resolveu o seu problema, como é que você está? Nossa, isso aí diferencia muito de tudo que a gente vê como rotina. Assim como o médico solicitante, que você também pode adiantar alguma coisa a respeito do diagnóstico, mostrar ali que você teve alguma dúvida ou não, né? Sugerir algum exame complementar e deixar ele à vontade também para te perguntar e te sugerir e entrar em contato a respeito de laudos que você tenha, que ele tenha recebido o seu, tá ok? Avaliação da satisfação dos pacientes. Isso aqui também é muito interessante, que a gente tem esse feedback dos pacientes, tá? Para que a gente permita que ele nos faça crítica ou nos dê sugestões ou nos parabenize ali pelo trabalho, tá? Então, essa mesma ferramenta, o WhatsApp ou outras ferramentas que existem, né, pelo Google, enfim, a gente pode criar esse canal para que os pacientes nos dê esse feedback, tá? Para que a gente possa sempre tentar melhorar,
né, de forma transparente, com humildade ali de receber as críticas e não ficar irritado com algumas coisas. É óbvio que alguns comentários vão ser completamente fora do nosso controle, né? Às vezes situações muito específicas, mas fora do nosso controle, ou as pessoas às vezes pensam umas coisas muito absurdas, mas tá bom, pelo menos escuta ali, filtra e tenta melhorar no que for possível, tá? Qualquer coisa que seja dita, pelo menos a gente absorve e não se sinta agredido, né? Aquilo ali pode ser uma coisa, às vezes, uma chave para alguma coisa interessante no futuro. Criar esse canal de feedback é fundamental, tá? E aí você pode, por exemplo, fazer um padrão de pesquisa, por exemplo, né? Pedir para que ele te dê algumas notas ou se foi ótimo, moderado ou ruim em questões específicas. Por exemplo, atendimento na recepção, o atendimento nosso do médico, como é que foi, a apresentação do exame, o aspecto do exame, o ambiente, os ambientes de recepção, sala de exame, banheiro, né? Como é que estava a limpeza do banheiro, porque o usuário é que vai poder te dizer isso com precisão, tá? E na visão dele, de novo, não se sinta agredido se ele chegar e falar assim, não, sua recepção tá suja. E às vezes você olha que ele falou suja porque tinha um papel no canto. Tá, mas mas na visão dele a recepção estava suja. Então você tem que ficar atento nisso também, tá bom? Se puder dar uns mimos de vez em quando, chegou ali Páscoa, dá um bombom, chegou Dia das Mães, dá um coraçãozinho, qualquer coisa assim, é interessante também para você encantar seu paciente, tá? A comunicação da clínica e o cliente, ela precisa ser a melhor possível, não só em tempo de resposta, mas na qualidade da resposta, né? Não dê respostas muito secas, né? Dê respostas objetivas, mas de forma clara, para que não reste dúvida, né, para o paciente, tá bom? Pergunta para ele se essa comunicação foi boa, se foi ruim, ou se ele ficou com dúvida e aí não acabou deixando de fazer alguma coisa. A respeito do preço também, né? Se ele vê o preço como caro, como barato, e aí é individual essa percepção, né? Tem gente que vai chegar numa clínica que é muito bacana, um atendimento muito legal, e vai achar até que o preço foi barato. Tem gente que vai chegar numa clínica que não gostou, vai achar o mesmo preço caro, porque é a percepção dele de que pagou por uma coisa que não foi legal. Então, isso é interessante a gente ter esse feedback para ir desenvolvendo qualidade no atendimento e chegar num ponto ótimo aí, ok? E o sexto ponto que eu queria trazer para você é a respeito de monitoramento dos indicadores de desempenho da própria clínica. É muito interessante que você tenha números e analise esses números com a própria equipe. Se você tiver sócios, analisa com os sócios e a equipe. Se você só tiver você e mais um, analisa e traz para esse mais um ou para o mais dois, entendeu? Para esses funcionários, para que eles estejam junto com você e entendam. Esconder faturamento é uma coisa interessante. Esconder faturamento era uma coisa que eu fazia com muita frequência no passado. Atualmente eu acho que isso não é significativo. É interessante que as pessoas que estejam com você percebam a evolução e percebam o valor que a gente gera com a empresa. Porque acaba que todo mundo é um elo, é uma engrenagem de uma empresa. Então é interessante que as pessoas saibam a respeito do seu faturamento. Pode ser que você não concorde, mas eu também não concordava com isso há algum tempo atrás. Atualmente eu acho que
é mais vantagens de dividir isso, tá? Então, que sejam feitas reuniões com todos, né? Você pode fazer reuniões só com os sócios, pode fazer reuniões com todo mundo junto e pode fazer reuniões específicas se existe algum caso específico para aquela pessoa que você precisa conversar com ela um pouco mais na privacidade ali para orientar alguma determinada conduta. Mas fazer reuniões periódicas, se semanais, ou se mensais ou quinzenais, aí você vai traçando um pouco melhor essa conduta, mas no mínimo que seja mensal, né? E aí trazer esses números, números de evolução, por exemplo, números de exames, número de faturamento, número de gastos, o que está gastando mais, está gastando menos, investimentos que foram feitos, precisei trocar o ar-condicionado, a gente precisou gastar isso aqui, estou pagando X de luz, de energia, era legal que a gente pudesse, de repente, tentar economizar um pouquinho mais para a gente gastar menos aqui, sobrar mais e, de repente, a gente conseguir um bônus no futuro, tá? Dê liberdade para os seus funcionários te trazerem isso também, te sugerir coisas, né? Para melhorar, para economizar ou para investir. Dê liberdade para ele trocar essa ideia contigo, tá? Incentivar a equipe com bônus também é muito legal. E esses bônus, eles podem sim ser bônus financeiros, mas podem ser bônus fixos, bônus físicos. Dá um livro, dá alguma coisa num mês que foi sucesso, dá um presentinho qualquer, também tem um impacto muito legal, às vezes um impacto inclusive maior do que o financeiro, porque quando a gente usa o dinheiro, a gente trata de forma comercial, a gente está... É bom, todo mundo gosta de botar um pouco mais de dinheiro no bolso, mas fica uma coisa comercial. Quando você traz um produto, um bônus físico, um presente, aquilo gera um elo de parceria. Falei, poxa, realmente eu estou sendo reconhecida, eu não estou sendo só pago para fazer melhor, eu estou sendo realmente reconhecido por isso. Então, mesclar os dois eu acho que é o ponto ideal, né? Estratégia de evolução, estratégia de crescimento é fundamental para qualquer empresa e não vai ser diferente numa clínica de ultrassonografia. Então, com esses números é que a gente consegue traçar estratégias, tá? Avaliar suas parcerias, ou se você tem parceria com algum grupo de médicos ou convênios, avaliar se realmente vale a pena continuar, avaliar se vale a pena intensificar essa parceria para que você não acaba trabalhando mais, te estressando mais, trazendo um exame talvez de menor qualidade, nem que seja na comunicação, às vezes, do encantamento do seu paciente, e com faturamento que não está indo na mesma linha, entendeu? Porque acontece da gente cada vez trabalhar mais e a margem de lucro se manter, né? Então, tem que ser avaliado isso e traçar uma estratégia. E a última questão que eu quero falar é a respeito de metas. Quando você... E isso entra em estratégia, né? Quando você traça metas, isso acaba te colocando num rumo para chegar àquela meta e num processo mais matemático. É óbvio que a via não é matemática, mas, por exemplo, se você quer ter um faturamento X no final do ano, ou um número de pacientes X atendidos no final do ano, ou você quer, a sua meta é um lucro X no final do ano, você tem pelo menos uma visão final. E essa visão final acaba... você chega nela
fracionando isso ao longo do tempo, ao longo dos meses até chegar a um ano. Então o ideal é que você tenha uma meta anual, a partir daí você traça metas mensais para chegar naquela anual, e a partir da meta mensal você cria metas diárias para poder chegar na meta mensal, para poder chegar na meta anual. Então, quando você consegue quebrar esse objetivo em vários pedacinhos de metas, você traça condutas, traça estratégias de uma forma mais fácil, né? Você começa, poxa, eu tenho que fazer mais paciente, então eu tenho que buscar mais parceria, eu tenho que fazer mais convênio, eu tenho que talvez atender um pouco mais de tempo, talvez eu tenha que dividir a clínica com outro colega para poder gerar mais exame, enfim. É um processo de você enxergar um objetivo final e quebrar aquilo em pequenas condutas diárias, tá? Aí vai ficar mais simples de você fazer esse crescimento acontecer. Bacana? Muita coisa legal, né? Então, olha só, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque isso também dá uma moral pra gente, e compartilhar com quem você considera que precisa de ouvir um pouquinho disso daí também para alavancar suas atividades, tá bom? E é óbvio que eu falei aqui de ultrassonografia, mas de repente isso aí serve para várias especialidades, então você já pode até difundir isso para outros colegas também que estejam interessados em desenvolver suas clínicas, tá bom? Valeu, gente, até a próxima, grande abraço, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.